Já passou por isso de novo. A exaustão bate, a energia some, e você se pergunta de onde tirar forças para seguir. Cada célula do corpo parece implorar por um descanso que não vem. Mas a realidade não espera. A guerra não dá trégua, e a pergunta que não quer calar é: até quando vamos nos contentar com migalhas enquanto o inimigo dita as regras? A verdade é que até ontem, muitos ainda acreditavam que era impossível atingir o coração da Rússia, que falar em atacar alvos estratégicos em seu território era um delírio, que a Europa e as democracias ocidentais jamais aceitariam uma escalada assim. Mas hoje todos já sabem, essa guerra não tem fronteiras. Não pode mais ser contida em linhas imaginárias enquanto Putin avança, destrói e mata. É hora de levar a luta para onde ela realmente dói, dentro da Rússia com força total, atingindo sua infraestrutura, sua economia, sua capacidade de sustentar essa máquina de morte. Porque sejamos francos, se não for assim, se não cortarmos o mal pela raiz, a guerra nunca acaba. Ela se arrasta, vira um pesadelo sem fim, um jogo de exaustão onde só nós saímos perdendo. A Rússia não vai parar por vontade própria. Putin não acorda um dia e decide que já foi longe demais. Ele só recua quando sente na pele que o preço da agressão ficou alto demais para seu povo aguentar. E é exatamente isso que precisamos fazer: aumentar esse preço. Não com meia-medidas, não com hesitações, mas com ações que deixem claro que cada dia dessa guerra custa caro, muito caro, para quem a começou. Os drones e mísseis ucranianos já estão mostrando do que somos capazes. Cada ataque bem-sucedido dentro da Rússia é um recado: vocês não são intocáveis. Vocês não são invencíveis. Vocês são apenas um bando de covardes que se escondem atrás de civis enquanto destroem nossas cidades. E agora finalmente estão sentindo o gosto da própria medicina. Mas será que isso basta para despertar o povo russo? Será que um bloqueio em Moscou, ou em qualquer outra grande cidade, faria diferença? A resposta é dura, mas necessária: não. Os russos não vão às ruas por indignação. Não vão protestar porque faltou luz, porque o combustível acabou ou porque a comida está cara. Eles estão acostumados a viver em uma prisão a céu aberto, onde o medo e a propaganda substituem a liberdade. Para eles, a guerra é algo distante, algo que acontece lá, enquanto eles seguem suas vidas de ilusões, embalados por chavões patrióticos e promessas vazias. Putin sabe disso. Ele entende que enquanto a guerra continuar, seu poder está garantido. Uma pausa, um cessar-fogo, um congelamento do conflito, qualquer coisa que não seja a derrota total, seria o fim para ele. Porque os soldados que voltarem, esses sim vão cobrar. Os mesmos homens que foram enviados para matar ucranianos, que foram doutrinados para acreditar em uma missão sagrada, vão perceber que foram enganados, que lutaram por nada, que seu país é fraco, atrasado, um fantoche nas mãos de um ditador que os usou como bucha de canhão. E é aí que mora o perigo. Porque esses soldados, quando voltarem, não vão aceitar passivamente o fracasso. Eles vão querer respostas, vão exigir justiça. E Putin não tem como dar isso a eles. Sua única saída é continuar a guerra, mesmo que seja para adiar o inevitável. Porque no fundo, ele sabe o que todos sabem: a Rússia não é uma superpotência. É um império de mentiras, construído sobre a exploração de seu próprio povo e o medo dos outros. Uma nação que só se sustenta pela força bruta, pela intimidação, pela ilusão de grandeza. Então, o que nos resta? A resposta é simples: não podemos recuar. Não podemos dar trégua. Cada dia que essa guerra se prolonga é um dia a mais de sofrimento para o povo ucraniano. Cada hesitação, cada concessão é uma vitória para Putin. E nós não podemos, não vamos, permitir isso. A hora é de agir, de mostrar ao mundo que a Ucrânia não está sozinha, de provar à Rússia que suas fronteiras não são um escudo, de fazer com que cada ataque, cada golpe, cada perda seja sentida onde mais dói, no orgulho ferido de um império que já deveria ter caído. Porque essa guerra não é só nossa, é de todos que acreditam na liberdade. E a liberdade não se defende com palavras, mas com coragem, com determinação, com a certeza de que, no fim, a justiça sempre vence. Mas não se enganem, isso não é um protesto social comum, daqueles que qualquer nação conhece em tempos de crise. É uma revolta, um levante de gargantas que se recusam a engolir mais uma vez a mentira podre de Putin, que insiste em devorar o futuro para alimentar seu passado de glórias inventadas. Não é um grito por melhores condições, é um urro contra a máquina de opressão que há décadas esmaga sonhos, sufoca vozes e transforma vidas em moeda de troca para um império falido. Eles sabem que a guerra na Ucrânia não é um erro estratégico, é um sintoma. O sintoma de um sistema que só sobrevive pela violência, pela intimidação e pela promessa vazia de que alguém pagará,
enquanto o povo paga sempre. Mas quando a conta chega, quando as sanções apertam, quando os corpos se acumulam e as prateleiras esvaziam, a pergunta que ecoa nas ruas não é como sobreviver, mas por que ainda obedecer? Porque um império que não consegue nem garantir pão para seu povo não merece lealdade. Um ditador que envia crianças para a morte em troca de um punhado de territórios roubados não merece respeito. E um sistema que se sustenta na repressão não merece existir. Eles verão os conflitos étnicos se acenderem como fogueiras em noites de inverno. Verão a fome bater às portas não como uma sombra passageira, mas como uma hóspede indesejada que se instala para ficar. Verão a raiva transbordar, não a raiva organizada de quem planeja uma revolução, mas a raiva crua, primitiva, de quem não tem mais nada a perder. E quando isso acontecer, não haverá mais desculpas. Não haverá mais, não sabíamos. Porque cada deportação, cada criança arrancada dos braços dos pais, cada família despedaçada pelas bombas será um testemunho gravado a fogo na história. E a história, essa juíza implacável, não perdoa. Putin não é o único culpado. Há os arquitetos dessa guerra. Os generais que assinaram ordens de massacre, os burocratas que lavaram dinheiro sujo, os propagandistas que transformaram mentiras em verdades e verdades em traição. Há os oligarcas que encheram os bolsos enquanto seu povo afundava na miséria. E há os aliados internacionais, aqueles que fecharam os olhos, que sussurraram desculpas, que fingiram não ver enquanto um país era desmembrado. Todos terão que responder, porque a justiça não é seletiva. Ela não escolhe alvos. Ela caça. E o mundo assistirá. A China, que hoje se apresenta como a alternativa responsável ao Ocidente, verá sua máscara cair. Porque um império que se alimenta da fraqueza alheia não é um parceiro, é um abutre. A Coreia do Norte, esse fantasma faminto, continuará a mendigar migalhas enquanto seu povo definha. E a Rússia? A Rússia se tornará o que sempre foi, um gigante de pés de barro, um império de mentiras que desmorona sob o peso de suas próprias contradições. Mas não basta esperar que o colapso chegue. É preciso acelerá-lo. É preciso que cada drone ucraniano que sobrevoa Moscou seja um lembrete. A guerra não está longe. Está nas suas ruas, nos seus hospitais, nas suas escolas. É preciso que cada apagão, cada falta de água, cada prateleira vazia seja um grito. Vocês escolheram isso. Vocês apoiaram isso. Agora vivam com isso. Porque a resistência não é feita só de soldados nas trincheiras. É feita de mães que se recusam a enviar seus filhos para a guerra, de trabalhadores que param as fábricas, de jornalistas que ousam contar a verdade, de jovens que em vez de fugir, pegam em armas ou em cartazes e dizem, chega. E as elites? Ah, as elites. Elas sempre têm um plano de fuga. Mas desta vez não haverá para onde correr. Os paraísos fiscais congelarão seus ativos. Os países que antes os recebiam de braços abertos fecharão as portas. E quando perceberem que não há saída, quando entenderem que o mundo não os quer mais, restará apenas uma pergunta: quem nos salvará agora? A resposta é simples: ninguém. Porque um sistema que se baseia na exploração não merece salvação. Um império que se alimenta do sofrimento alheio não merece misericórdia. A queda da Rússia não será um evento. Será um processo. Um terremoto lento, mas inexorável, que começará nas ruas e terminará nos palácios. E quando as paredes desabarem, quando os mitos se desfizerem, quando a verdade finalmente emergir das cinzas, o mundo terá uma escolha: ajudar a reconstruir ou deixar que as feridas apodreçam. A Ucrânia já fez sua escolha. Agora é a vez de todos os que acreditam na liberdade fazerem a sua. Porque a guerra não termina quando as armas se calam. Ela termina quando a justiça prevalece. E a justiça, meus amigos, está chegando. Conforto de seus gabinetes dourados, enquanto o mundo ao redor se despedaça. Eles se iludem com falsas certezas, acreditando que o tempo está a seu favor, que a história pode ser adiada com discursos vazios e promessas ocas. Mas a realidade não perdoa. Cada dia que passa, cada hesitação, cada recuo calculado só aprofunda a dívida que um dia terão de pagar. E essa conta, meus amigos, será cobrada com juros de sangue e cinzas. Eles sabem disso. No fundo, até os mais cínicos entre eles compreendem que não há escapatória. O problema não é a falta de inteligência, mas a paralisia do medo. Vivem num sistema onde a desconfiança é a moeda corrente, onde cada gesto é interpretado como traição, onde a lealdade se mede em silêncios e omissões. Por isso, quando um Trump ousa estender a mão a Zelensky, mesmo que por cálculo eleitoral, mesmo que por vaidade, o mundo prende a respiração. Porque no fundo todos entendem, não é sobre diplomacia, é sobre sobrevivência. Eles assistem impotentes enquanto o tabuleiro se reconfigura.
O Oriente Médio em chamas, a Europa em alerta, as alianças se desfazendo como areia entre os dedos. E no centro de tudo a Ucrânia, não como vítima, mas como a pedra que desvia o curso do rio. Putin, esse mestre da manipulação, agora se vê acuado. Seus generais sussurram, seus aliados recuam, até seus próprios fantasmas começam a questioná-lo. Porque pela primeira vez ele não está lidando com um adversário fraco, mas com uma nação que se recusa a dobrar. E isso, para um homem como ele, é a pior das derrotas. Mas não se enganem, a Rússia não cairá sem lutar. Eles têm um arsenal de táticas, da bajulação à chantagem, do adiamento infinito à guerra de desgaste. Sabem como explorar as fraquezas alheias, como semear dúvidas, como transformar cada concessão em uma nova exigência. E agora, com Trump no jogo, as regras mudam. Para ele, a paz não é um fim, mas um espetáculo. Um show de vaidade onde o importante não é o resultado, mas a foto no fim. E Putin joga xadrez enquanto os outros jogam damas. A questão não é se haverá negociações. A questão é como elas acontecerão. A Ucrânia não aceitará migalhas. Não aceitará um cessar-fogo que seja apenas um intervalo entre guerras. Não aceitará ser tratada como moeda de troca em um jogo de poder onde os jogadores são Washington, Moscou e Pequim. O que está em jogo não é apenas território, mas o futuro de um continente. E esse futuro não será decidido em salões com carpetes persas, mas nas trincheiras da verdade. Porque a verdade, meus amigos, é que a segurança da Ucrânia não é negociável. Não são palavras bonitas que a garantirão, mas fatos concretos, o potencial de dissuasão, a capacidade de defesa, a clareza de que qualquer agressão terá um preço insuportável. Os mísseis Storm Shadow, os ataques, os F-16, não são apenas armas. São mensagens. Mensagens de que o Ocidente finalmente entendeu, a Ucrânia não é um peão, é uma fortaleza. E se há algo que Putin teme mais do que uma derrota militar, é a perspectiva de uma Ucrânia forte, soberana, integrada à Europa. Porque uma Ucrânia assim não é apenas um país livre, é a prova viva de que seu império de mentiras pode ruir. Por isso, as garantias de segurança não são um detalhe. São a linha vermelha. Não basta prometer ajuda enquanto durar a guerra. É preciso garantir que a guerra não recomece. Que cada centímetro de solo ucraniano seja defendido como se fosse o último. Que a Rússia saiba, sem sombra de dúvida, que qualquer novo ataque desencadeará uma resposta esmagadora. E é aqui que o mundo precisa escolher. Não entre paz e guerra, mas entre justiça e conivência. Entre a coragem de enfrentar o tirano e o medo de acordá-lo. A Ucrânia já fez sua escolha. Agora cabe a cada nação decidir de que lado da história quer estar quando os livros forem escritos. Porque esta não é apenas uma guerra por território. É uma guerra pela alma do século XXI. E o preço da derrota não será pago apenas em Kiev, mas em cada capital onde a liberdade for negociada por conveniência. A hora é agora. Não há mais tempo para hesitações. Não há mais espaço para meias medidas. Ou o mundo se une em defesa do que é certo, ou se prepara para viver sob a sombra de um novo império de trevas. A escolha é de vocês. Mas lembrem-se, a história não perdoa os que viram as costas quando mais importava. Apenas uma rendição disfarçada de diplomacia. Cada concessão que se faz hoje será cobrada amanhã com juros de sangue. Não se enganem, Moscou não negocia em busca de paz, mas de tempo. Tempo para rearmar-se, tempo para reescrever as fronteiras, tempo para testar até onde o Ocidente aguenta antes de quebrar. Eles já sabem que não vencerão no campo de batalha. Por isso, apostam todas as fichas na sua exaustão. Na esperança de que entre um pacote de ajuda adiado e outro discurso vazio, vocês se cansem antes deles. Que esqueçam os corpos congelados em Bucha, os hospitais bombardeados em Mariupol, as crianças deportadas para a Sibéria. Que aceitem como mal menor um cessar-fogo que não passa de um armistício para a próxima guerra. Mas aqui está a verdade que ninguém ousa dizer em voz alta. Não existe meio termo com um império que só entende a linguagem da força. Cada palmo de terra cedido não será um passo rumo à paz, mas um convite para que exijam mais. Cada promessa de neutralidade arrancada à força não passará de uma sentença de morte adiada para a Ucrânia, e em seguida para a Moldávia, para os Bálticos, para qualquer nação que ousar sonhar com soberania. Vocês realmente acreditam que Putin parará em Kherson? Que se contentará com Donbas? Que depois de engolir a Crimeia sem um tiro, ele resistirá à tentação de avançar sobre Odessa, sobre a Transnistria, sobre Varsóvia? A história não é feita de talvez, é feita de escolhas. E a escolha de hoje é clara: ou vocês enfrentam o monstro agora, enquanto ele ainda sangra, ou esperarão até que ele esteja forte o suficiente para devorar a Europa inteira.
Os sinais estão por toda parte. A mobilização disfarçada de reservistas russos, o recrutamento de mercenários na África, os contratos de armas com o Irã e a Coreia do Norte, a propaganda que transforma cada derrota em vitória estratégica. Eles não estão se preparando para a paz. Estão se preparando para a próxima ofensiva, e ela virá, mais cedo do que vocês imaginam. E o que vocês farão quando ela chegar? Enviarão mais drones? Mais mísseis? Mais promessas de apoio enquanto for necessário? Ou finalmente entenderão que a única maneira de deter um agressor é negar-lhe qualquer esperança de vitória? A Ucrânia não está lutando por território. Está lutando por vocês. Por cada democracia que ainda respira sob a sombra de um ditador. Por cada criança que não merece crescer sob o medo de tanques nas ruas. Por cada nação que acredita que o direito internacional não é um joguete nas mãos dos mais fortes. O momento é agora. Não quando a Rússia tiver ocupado mais cidades. Não quando a Europa estiver dividida entre os que têm medo e os que já se renderam. Agora. Enquanto ainda há tempo para escrever o fim desta história, não como uma tragédia, mas como um aviso para as gerações futuras. A escolha é simples, ou vocês agem como líderes, ou serão lembrados como aqueles que viraram as costas quando o mundo mais precisou. E a história, lembrem-se, não é gentil com os covardes. Nas mãos dos mais fortes. E o que se desenrola agora é um cenário que aperta mais a Rússia do que a nós, e isso foi um desagradável despertar para Putin. Não prevejo uma resolução imediata, mas por mais que eu tente, por mais que eu force, o jogo diplomático está em ebulição. Não posso garantir o que acontecerá amanhã, mas uma coisa é certa, teremos que lutar. E essa luta será travada em primeiro lugar, nas frentes de batalha e depois na diplomacia. Para que essa batalha diplomática seja vencida, precisamos trabalhar agora com os países que ainda hesitam, desmontar as narrativas tóxicas, as falsas promessas e os jogos de poder que só servem para prolongar o sofrimento. Veja só o que está acontecendo. Há uma mudança real no ar. As declarações de Trump, 2 conversas seguidas em 2 dias, algo que não se via desde os tempos mais tensos da Guerra Fria, desde as negociações com Yushchenko ou os diálogos com os americanos em momentos críticos. Ele não falava com líderes estrangeiros com essa frequência nem nos períodos mais delicados. E agora, de repente, tudo se acelera. A reação russa à ideia de transferir certos sistemas de defesa, a aproximação com Macron, as movimentações que deixam claro que algo está se movendo, não uma ilusão, mas um verdadeiro ponto de virada. Um momento em que a balança pende finalmente a nosso favor. Trump teve sua onda. Sim, ele ainda brinca com ideias perigosas, como suspender o apoio ou ceder a chantagens, mas depois de tudo o que aconteceu, depois de ver que nem a China nem o Irã, nem a própria Rússia conseguiram oferecer uma alternativa real, ele percebeu que não há mais espaço para hesitação. Nós fomos os primeiros a alertar sobre isso. Lembrem-se do Hamas. Quando eles atacaram, muitos pensaram que era apenas mais um conflito local, uma questão de sobrevivência para um grupo isolado. Mas o que aconteceu? O Hamas esgotou suas forças, perdeu quase toda a sua capacidade de combate, viu seu comando desmantelado e agora caminha para ser desarmado, assim como Israel fez com outros grupos no passado. E o Hamas hoje está sozinho, sem apoio, sem saída. A mesma lógica se aplica aqui. Os americanos, os europeus, até mesmo os que antes fechavam os olhos, perceberam que não podem mais ignorar a realidade. O foco da guerra voltou para a Ucrânia, e isso é uma vitória estratégica. Vemos a Rússia recuando, Putin fazendo ameaças vazias sobre consequências diretas se recebermos determinados armamentos. Os Estados Unidos, por sua vez, intensificam o discurso, reforçam o apoio e deixam claro que não haverá espaço para concessões. Até a China, com suas tarifas e pressões econômicas, percebeu que não pode mais ditar as regras sozinha. Os americanos já estão buscando alternativas, diversificando fornecedores, comprando terras e recursos onde for necessário. Qualquer coisa para reduzir a dependência de Pequim. E Putin? A Putin não perde uma oportunidade de bajular Trump, de repetir que essa guerra não teria acontecido se Trump estivesse no poder, de chamá-lo de o melhor candidato. Sabemos muito bem o que isso significa, uma tentativa desesperada de influenciar o jogo, de convencer o mundo de que a única saída é ceder. Mas essa retórica não vai deter Trump. Ele não é um político convencional, não segue as regras do jogo tradicional. Se antes ele questionava por que a Ucrânia tinha tantos problemas com corrupção, agora ele pode muito bem questionar por que os aliados não fazem mais, por que os sistemas de defesa não são entregues mais rápido. E se Putin acredita que pode manipular Trump com elogios e falsas promessas, está enganado.
Lembrem-se de como Trump lidou com outros líderes autoritários. Viktor Orbán, por exemplo, primeiro bajulação, depois, quando percebeu que não havia reciprocidade, veio o confronto. Trump não tem paciência para jogos de poder vazios. Ele age com base em interesses, e hoje o interesse dos Estados Unidos é claro: conter a Rússia, enfraquecer a China e garantir que nenhum outro conflito como este se repita. Putin pode tentar seduzir, pode tentar intimidar, mas no fim das contas, ele já perdeu. A história não perdoa aqueles que subestimam seus adversários, e Putin, neste momento, é o maior exemplo disso. O mundo está mudando. E nós estamos no centro dessa mudança. Não podemos nos dar ao luxo de hesitar. Cada dia de atraso é um dia a mais de sofrimento para o nosso povo, um dia a mais de vantagem para o inimigo. A hora de agir é agora. Não quando a Rússia estiver mais forte, não quando a Europa estiver dividida, mas agora. Enquanto ainda há tempo de escrever o desfecho desta guerra não como uma derrota, mas como um legado de resistência. Um legado que mostrará ao mundo que a liberdade não se rende, não se negocia e não se vende. Ela se conquista. E nós vamos conquistá-la. E não nos enganemos, a história não perdoa quem espera demais. Cada hesitação é um convite para que o inimigo avance, para que as dúvidas se multipliquem e para que as oportunidades se dissipem como fumaça ao vento. A Hungria, por exemplo, não é um caso isolado. É um espelho do que acontece quando a coragem vacila. Sim, eles começaram a diversificar suas fontes de energia, a buscar alternativas ao gás russo, a negociar com empresas ocidentais. Mas quanto tempo levará para que essa transição seja real? Quanto custará não apenas em dinheiro, mas em soberania, em autonomia e em dignidade? Enquanto Budapeste hesita entre contratos e pressões, Moscou continua a ditar as regras do jogo, explorando cada fraqueza, cada brecha, cada momento de indecisão. E não se iludam, a Rússia não está sozinha nesse tabuleiro. Atrás dela, como uma sombra que se estende, está a China, um gigante que por décadas observou o mundo em silêncio, acumulando poder, construindo alianças, esperando o momento certo para agir. Agora, esse momento chegou. Pequim não precisa mais se esconder. Ela se move com a confiança de quem sabe que o futuro lhe pertence, de quem entende que cada crise é uma oportunidade, cada conflito, um degrau para a hegemonia. Mas não nos enganemos também sobre a China. Por trás da fachada de estabilidade, há fissuras. Há rumores de instabilidade política, de lutas internas no Partido Comunista, de tensões entre as elites e as províncias. Há uma economia que, apesar de seu tamanho colossal, enfrenta desafios monumentais. Dívidas insustentáveis, bolhas imobiliárias prestes a estourar, uma população envelhecida e uma dependência crescente de mercados externos. Eles falam em modernização militar, em inovação tecnológica, mas os números não mentem. Os gastos com defesa crescem sim, mas a que custo? A que preço para a estabilidade interna? A que risco de sobrecarga? A China pode ser uma potência, mas não é invencível. E Moscou, por mais que tente se agarrar a Pequim como uma tábua de salvação, sabe disso. Sabe que no fim das contas a Rússia é apenas mais uma peça no jogo chinês, uma peça útil, mas descartável, quando deixar de ser conveniente. Por isso não podemos nos dar ao luxo de contar com milagres. Não podemos basear nossa estratégia em esperanças frágeis, em promessas vazias ou em alianças que podem ruir ao primeiro sinal de pressão. O que nos sustenta não são os cálculos alheios, mas nossa própria determinação, nossa capacidade de resistir, de inovar, de nos reinventar a cada dia. Nossa disposição para lutar, não apenas com armas, mas com inteligência, com unidade, com uma visão clara do futuro que queremos construir. E esse futuro começa agora. Começa com cada decisão que tomamos hoje, com cada passo que damos em direção à vitória. Não podemos esperar que a Europa acorde, que os Estados Unidos ajam ou que a China mude de lado. Temos que ser nós, nós mesmos, a força que move a história. Temos que ser a nação que prova mais uma vez que a liberdade não se implora, ela se conquista. E nós vamos conquistá-la, não importa o custo, não importa o tempo. Porque essa é a nossa guerra. E essa é a nossa hora. Se prepara para enfrentar a tempestade que se aproxima. E não se enganem, essa tempestade não é apenas nossa. É uma tempestade que varrerá o continente, que testará a fibra de cada nação, que separará os que têm coragem dos que preferem fechar os olhos. A Polônia já entendeu isso. A Finlândia já entendeu. Os países bálticos já entenderam. Eles não esperam ordens de Bruxelas ou promessas de Washington, eles agem. Porque sabem que quando a hora chegar, não haverá tempo para hesitações. Não haverá espaço para dúvidas. Ou estamos prontos ou seremos esmagados. E a Rússia? A Rússia já perdeu.
Não importa quantas bombas jogue, quantas cidades destrua, quantas mentiras espalhe. Ela já perdeu porque não consegue vencer o que mais teme, a verdade. A verdade de que a Ucrânia não se curva. A verdade de que o Ocidente não se divide. A verdade de que Putin não é um estrategista genial, mas um homem desesperado, encurralado por suas próprias ilusões. Cada míssil que cai em Kiev, cada drone que é abatido, cada soldado russo que recua é a prova de que seu império de mentiras está ruindo. E quando ruir, e ruirá, não será por causa de uma derrota militar, mas porque o mundo finalmente enxergou. A Rússia não é invencível. Ela é apenas um império em decomposição, sustentado pela violência e pela covardia. Mas não nos iludamos. A vitória não virá sozinha. Ela exige sacrifício. Exige que cada um de nós faça a sua parte, seja na linha de frente, seja nas fábricas, seja nas mesas de negociação. Exige que a Europa deixe de lado as divisões mesquinhas e entenda que esta não é uma guerra por território, mas por valores. Exige que os Estados Unidos parem de jogar com o futuro da Ucrânia como se fosse uma moeda de troca política. E exige, acima de tudo, que nós, ucranianos, nunca esqueçamos, está é a nossa luta. Não a luta de Zelensky, não a luta de um governo, mas a luta de um povo. De cada família que perdeu um filho, de cada criança que cresceu sob o som das sirenes, de cada homem e mulher que pegou em armas não por ódio, mas por amor à liberdade. Eles querem que nos cansemos. Querem que duvidemos. Querem que acreditemos que o preço da vitória é alto demais. Mas o preço da derrota é infinito. É a escravidão. É o silêncio. É o fim de tudo que construímos. Não podemos, não vamos pagar esse preço. Porque sabemos que no fim, não são apenas as fronteiras que estão em jogo. É a própria ideia de que os povos podem escolher seu destino. É a ideia de que a justiça não é um sonho, mas uma realidade que se conquista com sangue e suor. Então que eles ouçam bem, não recuaremos. Não negociaremos nossa liberdade. Não aceitaremos um mundo onde a força prevalece sobre o direito. E quando esta guerra terminar, e terminará, não será com um acordo sujo, com concessões vergonhosas, mas com a Rússia de joelhos, forçada a reconhecer que seu império de terror chegou ao fim, porque está é a nossa hora, e nós a escreveremos com fogo e aço. Eles querem nos convencer de que a guerra se arrasta, que o cansaço é inevitável, que a paciência é uma virtude, mas não passam de ilusões plantadas por quem nunca sentiu o peso de uma bomba sobre sua casa. A verdade é que esta guerra não será decidida por trincheiras ou linhas estáticas, mas pela vontade indomável de quem sabe que recuar é morrer. E nós não morremos. Nós avançamos. Olhem para o mapa. Cada quilômetro que recuperamos não é apenas terra, é uma sentença de morte para o regime que ousou nos subestimar. Kursk não foi um erro de cálculo de Putin, foi o começo do seu fim. Cada drone que cruza o céu russo, cada depósito de mísseis destruído, cada base aérea reduzida a cinzas é um lembrete. Não há mais zonas seguras para o inimigo. Nem na Crimeia, nem nos Urais, nem em Moscou. O fogo que ateamos não se apaga com discursos vazios ou ameaças nucleares de papelão. Eles falam em guerra posicional como se fosse um destino, não uma escolha. Mas quem disse que temos que jogar pelas regras deles? Quando a Rússia cavou suas trincheiras, pensou que nos prenderia em um jogo de espera. Enganou-se. Nós transformamos cada metro de solo em uma armadilha, cada noite em uma oportunidade. Enquanto eles sonham com o impasse, nós preparamos a próxima ofensiva, porque a vitória não se mede em território, mas em quem ainda tem fôlego para lutar quando o outro já desistiu. E não se enganem, o inverno não é aliado deles. É nosso. Cada usina elétrica destruída, cada subestação bombardeada, cada cidade deixada no escuro é um golpe no moral de um exército que já não sabe o que é vencer. Putin quer congelar a Ucrânia? Nós congelaremos a Rússia primeiro. Quer nos sufocar com o frio? Nós sufocaremos sua máquina de guerra com a escassez. Eles têm medo do que vem pela frente e deveriam ter. Quanto aos que ainda duvidam, aos que sussurram sobre negociações ou acordos, deixe-me ser claro. Não haverá paz enquanto um único soldado russo pisar em nossa terra. Não aceitaremos uma trégua que cheire a rendição. O único diálogo que Putin entenderá é o da derrota, e nós a entregaremos, custe o que custar. Porque esta guerra não é sobre linhas no mapa. É sobre quem terá o direito de existir quando a poeira baixar. E nós existiremos. Vitoriosos. Inquebráveis. Livres. Eles pensam que podem nos quebrar com apagões, com cortes de água, com o frio cortante do inverno. Imaginem por um instante o que aconteceria se virássemos esse jogo contra eles. Se cada míssil ucraniano, cada drone, cada sistema de precisão ocidental atingisse não apenas alvos militares, mas a espinha dorsal de sua arrogância, suas usinas,
Suas redes elétricas, suas refinarias. Não uma ou duas, todas. De Moscou a São Petersburgo, do Cáucaso aos Urais. Não um blackout temporário, mas um colapso. Um país inteiro mergulhado na escuridão, sem aquecimento, sem combustível, sem a ilusão de normalidade. Eles dependem da Europa para sobreviver. Sem a energia importada, sem os geradores que mal conseguem produzir, a Rússia congelaria. O Irã, com suas crises crônicas de abastecimento, sabe o que é viver assim. A China poderia até vender alguns geradores, mas o que adianta equipamento sem combustível? Sem diesel, sem gás, sem as rotas logísticas que eles próprios destruíram com sanções e incompetência. É um círculo vicioso. Quanto mais tentam se agarrar ao poder, mais afundam na própria armadilha. Cada rublo gasto em guerra é um rublo roubado de hospitais, escolas, estradas. Cada decreto de mobilização é um prego no caixão de sua economia. E não se enganem, o sistema já está podre. Basta um empurrão. Quando os bancos param de funcionar, quando os trens deixam de circular, quando os celulares perdem sinal e os passaportes se tornam pedaços de papel inúteis, o que resta? Um povo sem direitos, sem voz, sem saída. Eles já vivem assim nas regiões ocupadas. Agora, imaginem isso multiplicado por 1000. Moscou não pode se esconder atrás de decretos e propagandas quando as luzes se apagam e os termômetros marcam 20 graus abaixo de zero. Eles sabem disso. Por isso aceleram a mobilização. Por isso recrutam a força nas prisões. Por isso jogam corpos contra nossas linhas como se fossem munição descartável. Mas cada soldado russo que morre no fronte é um a menos para manter a ordem nas cidades. Cada tanque destruído é um a menos para reprimir protestos. Cada usina bombardeada é um golpe na estabilidade do regime. Eles têm medo, e deveriam ter, porque quando a escuridão chegar, quando o frio morder, quando os filhos começarem a desaparecer nas trincheiras, não haverá mais volta. E não pensem que isso é apenas sobre nós. A Europa já sente o vento gelado da instabilidade russa. Cada provocação na fronteira com a Polônia, cada drone abatido sobre o Báltico, cada ameaça velada à Finlândia é um lembrete. Putin não parará na Ucrânia. Ele precisa de caos para sobreviver, mas o caos também pode consumi-lo. Quando a economia russa entrar em colapso, quando os generais começarem a duvidar, quando até os oligarcas perceberem que não há mais lucro em apoiar um regime falido, aí sim, a história se escreverá. Eles falam em vitória, mas não entendem o que isso significa. Vitória não é um tratado assinado às pressas, não é uma linha no mapa traçada com sangue. Vitória é quando a Rússia for forçada a olhar para si mesma e admitir que perdeu. Quando cada família que enterrou um filho na guerra souber que foi por nada. Quando cada cidade que apagou as luzes perceber que foi por um homem que não vale o preço de uma lâmpada acesa. Nós não pedimos isso, mas aceitamos o desafio, porque a liberdade não se negocia, ela se conquista. E nós a conquistaremos. Mesmo que tenhamos que apagar todas as luzes deles para acender as nossas. Ele acreditava que as possibilidades eram infinitas, que poderia pisotear a soberania alheia sem consequências. E o veredito para seu próprio povo, ele assinou no dia em que deu início à sua barbárie sem limites. Começou com a arrogância de quem se julga acima das leis, acreditando que ninguém ousaria questionar. Primeiro a Geórgia, depois a Crimeia, depois o Donbas, e a cada passo, a cada post no Facebook, a cada discurso vazio, ele se convencia de que estava certo, que podia tomar o que não era seu, que o mundo assistiria calado. Mas o mundo não assistiu calado. E agora ele colhe o que plantou, uma nação esgotada, uma economia em frangalhos, uma juventude condenada a morrer por um delírio. A Rússia não tem recursos para sustentar essa guerra. Não tem aliados de verdade, não tem uma indústria capaz de competir, não tem um plano além da violência. Sim, ele pode tentar se agarrar a esse pesadelo, mas não engana mais ninguém. Não depois de jogar seus próprios cidadãos na lama das trincheiras como lixo descartável. 2 milhões de homens mobilizados? Para quê? Para serem usados como carne de canhão, jogados contra nossas defesas como se fossem números em um relatório? Eles sabem que não tem treinamento, que não tem equipamento, que não tem motivação. Muitos já desertaram, outros se esconderam, outros simplesmente se recusaram a lutar. E os que restaram? São homens quebrados, sem esperança, sem futuro. Homens que poderiam estar construindo, trabalhando, vivendo, mas que, em vez disso, são obrigados a morrer por uma mentira. E o mais irônico é que os mesmos que aplaudem a guerra de seus apartamentos em Moscou, de seus escritórios em São Petersburgo, são os primeiros a fugir quando a realidade os alcança. Eles falam em patriotismo, mas não querem saber de trincheiras. Falam em glória, mas não querem ver seus filhos voltarem em caixões. Falam em grandeza,
mas não têm coragem de encarar o que essa grandeza realmente custa. Eles acreditam que podem nos intimidar com mísseis e ameaças. Mas nós já vimos do que são capazes. Uma ogiva caiu em Dnipro? Sim, foi assustador. Mas era uma relíquia soviética tão velha que mal funcionou. Eles jogam suas últimas cartas como se ainda tivessem um jogo, mas o baralho está vazio. E quando tentam negociar é sempre a mesma ladainha. Troquemos gás por paz, aceitemos a ocupação em troca de petróleo. Como se pudéssemos ser comprados. Como se nossa dignidade tivesse preço. Eles não entendem que não lutamos por territórios. Lutamos por algo maior. Por cada criança que não quer crescer sob a sombra de um tanque. Por cada mãe que não quer enterrar seu filho. Por cada cidade que se recusa a apagar suas luzes. Eles pensam que podem nos quebrar com medo, mas o medo já foi embora. O que resta é a certeza de que não há outra saída senão vencer. Eles ainda acreditam na lógica do minha casa, meus problemas. Como se a guerra fosse um incêndio que só queima do outro lado da fronteira. Mas o fogo não respeita cercas. Ele se espalha. E quando chegar a hora de pagar a conta, não serão apenas os ucranianos a cobrá-la. Serão os próprios russos quando perceberem que seus filhos foram enviados para morrer por nada. Quando perceberem que seu país se tornou um pária, um lugar de onde as pessoas fogem, não para onde elas vão. Eles ainda acham que podem nos enganar com ameaças vazias. Mas nós já conhecemos o gosto da liberdade. Já sentimos o vento da vitória. E não vamos parar até que cada centímetro de nossa terra esteja livre. Até que cada soldado invasor saiba o que é ser estrangeiro em sua própria pátria. Até que a Rússia entenda de uma vez por todas que não se brinca com a história. Que não se brinca com vidas. Que não se brinca conosco. Despertou um monstro que agora devora a própria Rússia por dentro. Sim, a máquina de repressão pode até funcionar por um tempo. Mas não há força no mundo capaz de conter o que está por vir. Já vimos esse filme antes. Quando começaram a mobilizar seus homens, as ruas se encheram de protestos, mães choraram seus filhos, soldados desertaram aos milhares. Não queriam matar, não queriam morrer, mas foram arrastados para a guerra como gado de joelhos de bruços sem escolha. E agora? Agora a fronteira com a Finlândia está fechada. A Geórgia virou um funil de desesperados. Cada carro é revistado, cada documento é rasgado, cada passo é vigiado. Um policial a cada 50 metros, como se isso fosse impedir a fuga. Na Ucrânia bastaria um único posto para causar um engarrafamento de quilômetros, porque aqui as pessoas têm medo de morrer, não de esperar. Lá não é medo. É desespero puro. Eles não estão impedindo a saída. Estão apenas prolongando a agonia. E o que fazer quando as portas se fecham? Quando os aeroportos viram prisões a céu aberto? Quando até as aldeias abandonadas, aquelas que todos esqueceram, se transformam em refúgios. Casas de madeira apodrecendo, quintais tomados pelo mato, onde só restam velhos bêbados e gatos vadios. Lugares que a Rússia já não reconhece como seus, mas onde seus cidadãos ainda tentam sobreviver. 5 andares de miséria, onde famílias se apertam em cômodos úmidos, enquanto lá fora a fome e o frio apertam. Não é vida. É uma sentença. E essa sentença está prestes a explodir. Porque o poder russo não entende uma verdade simples. Nenhum império sobrevive quando suas elites começam a temer mais o próprio povo do que os inimigos externos. Já há rachaduras por toda parte. Generais sussurrando em corredores, oligarcas transferindo fortunas para Dubai, burocratas queimando documentos antes da meia-noite. Eles sabem que o chão está se movendo. Sabem que quando a conta chegar, não haverá perdão. E a conta vai chegar, porque a guerra não é só na Ucrânia. É dentro de cada cidade russa onde as luzes se apagam mais cedo, onde as prateleiras dos supermercados estão vazias, onde os hospitais não têm remédios e as escolas não têm professores. É na inflação que devora salários, nos jovens que fogem antes de serem convocados, nos velhos que rezam para que seus netos não sejam os próximos. É no silêncio forçado das redes sociais, nos jornais que viraram panfletos, nas igrejas que abençoam tanques. Eles pensam que podem controlar isso com medo. Mas o medo é um combustível volátil. Um dia ele queima devagar, no outro, explode. E quando explodir, não será como em 1991, com manifestantes cantando hinos na Praça Vermelha. Será pior, porque desta vez não há mais ilusões. Não há mais grande nação para vender. Só há uma máquina de guerra quebrada, um povo exausto e uma elite que já está fazendo as malas. Enquanto ainda pode. Eles ainda acreditam que podem vencer. Mas a Rússia já perdeu. Não contra nós. Contra si mesma. Porque uma nação que precisa trancar seus cidadãos para mantê-los dentro não é uma nação. É uma prisão. E prisões, cedo ou tarde, são derrubadas por dentro.
Enquanto isso, nós seguimos. Porque sabemos que cada míssil que eles disparam, cada cidade que tentam apagar, cada mentira que espalham só torna nossa vitória mais inevitável. Eles quebraram suas próprias pernas tentando nos alcançar. E agora, enquanto se arrastam, nós corremos. Para a frente. Para a liberdade. Para o futuro que eles nunca poderão nos tirar. Porque a história não se repete. Ela se vinga. E a vingança já começou. Um trem de carga, não um expresso de passageiros. Mas é justamente esse vagão de mercadorias, essa logística, essa engenharia, esses homens e mulheres que movem o aço e o combustível, que eles vão tentar destruir com tudo que têm. Porque sabem, se cortarem nossas veias, o corpo inteiro sangra. E eles já tentaram. Já derrubaram torres, apagaram luzes, deixaram cidades no escuro. Mas nós, como sempre, nos reerguemos. Porque não é a primeira vez que nos dizem que não podemos. Não é a primeira vez que nos jogam na escuridão para ver se desistimos. Eles apostam na exaustão. Pensam que se nos sufocarem por tempo suficiente, vamos implorar por misericórdia. Mas esquecem de uma coisa: nós não somos feitos de rendição. Cada apagão que eles provocam acende uma fogueira em nós. Cada trilho que tentam explodir é um lembrete de que precisamos correr mais rápido. Cada ataque à nossa infraestrutura é um sinal de que eles estão desesperados, porque no fundo, sabem que não podem nos parar. Só podem nos atrasar. E atrasar, para nós, é perder tempo. Tempo que usamos para afiar nossas lâminas, reforçar nossas defesas e preparar o contra-ataque. Há quem diga que devemos nos preparar para o pior, que devemos estocar comida, acumular geradores, rezar para que as luzes não se apaguem de vez. Mas eu digo, preparem-se sim, mas não com medo. Preparem-se como quem sabe que a tempestade vem, mas também sabe que tem um abrigo indestrutível. Porque não somos vítimas. Somos sobreviventes. E sobreviventes não esperam o desastre de braços cruzados. Eles constroem bunkers, treinam equipes, organizam rotas alternativas. Eles transformam cada ameaça em um plano de ação. Eles falam em colapso energético como se fosse uma profecia inevitável. Como se, de repente, tudo fosse desabar e não houvesse saída. Mas profecias são feitas para serem quebradas. Nós já vimos isso antes, em Mariupol, em Kharkiv, em cada cidade que eles juraram arrasar. Eles prometeram 3 dias e levaram meses. Prometeram vitória fácil e encontraram paredes de concreto e vontade de ferro. Então, quando eles disserem que as luzes vão apagar, nós responderemos: acendam as velas. Porque a escuridão não nos assusta. Ela só torna nossas sombras mais longas. Eles querem nos ver de joelhos? Que tentem. Mas saibam de uma coisa: cada soldado que eles mobilizam é um peso a mais nas costas de um exército já cambaleante. Cada recruta mal treinado é um corpo a mais para alimentar, vestir, equipar e enterrar. Porque não se trata apenas de jogar homens em uma guerra. Trata-se de mantê-los vivos. E eles não têm como fazer isso. Não têm suprimentos, não têm logística, não têm comando. Tem apenas números. E números sem estratégia são apenas alvos. Eles mandam seus homens para a morte como se fossem descartáveis. Como se a vida de um soldado fosse um recurso renovável. Mas não é. Cada um que cai é um buraco na linha de frente. Cada um que deserta é uma rachadura no moral. Cada um que percebe que está lutando por uma mentira é um futuro inimigo dentro de suas próprias fileiras. Eles pensam que podem substituir homens como substituem munição. Mas homens não são balas. Homens têm memórias. Homens têm famílias. Homens têm medo. E o medo, quando se espalha, não respeita patentes. Eles falam em reservistas como se fossem peças de reposição. Mas reservistas não são soldados profissionais. São pais, filhos, trabalhadores. São homens que foram arrancados de suas vidas e jogados em uma guerra que não entendem. E quando esses homens chegam ao fronte, descobrem que não têm armas suficientes, não têm comida suficiente, não têm líderes suficientes. Descobrem que são carne de canhão. E carne de canhão, mais cedo ou mais tarde, se rebela. Eles tentam nos intimidar com números. Temos mais tanques, dizem. Temos mais homens. Mas tanques sem combustível são apenas ferros velhos. Homens sem treinamento são apenas corpos esperando para serem enterrados. E nós? Nós temos algo que eles nunca terão: um propósito. Um motivo para lutar que vai além de ordens e ameaças. Nós lutamos por nossas casas. Por nossas famílias. Por um futuro que não seja governado pelo medo. Então, quando eles vierem, e eles virão, nós estaremos prontos. Não porque temos mais armas. Não porque temos mais homens. Mas porque temos algo que eles perderam há muito tempo: a convicção de que estamos do lado certo da história. E a história, como sempre, não perdoa os invasores. Ela os enterra. E nós?
nós seguiremos em frente. Porque no fim das contas não são as bombas que decidem uma guerra. São as pessoas. E as pessoas, quando têm algo pelo que lutar, nunca perdem. Mudar o curso da guerra. Eles falam em mobilização, em reforços, em números. Mas números não ganham guerras. O que ganha é a vontade de quem está disposto a resistir até o fim. Eles têm drones? Nós temos algo mais poderoso, a capacidade de transformar cada um desses drones em um alvo. Eles têm mísseis? Nós temos a paciência de quem sabe que no final, cada míssil lançado é um míssil a menos no arsenal do inimigo. Eles têm tanques? Nós temos as estradas minadas, as trincheiras profundas e a certeza de que nenhum blindado resistirá ao peso da nossa determinação. Eles acreditam que o tempo está a seu favor. Enganam-se. O tempo é nosso aliado quando usado com inteligência. Cada dia que passa é um dia a mais de treinamento para nossos soldados, um dia a mais de adaptação às novas tecnologias, um dia a mais de desgaste para o inimigo. Eles pensam que podem nos esgotar? Nós já provamos que sabemos lutar com o que temos e vencer. Eles pensam que podem nos dividir? Nós já mostramos que quando a pátria está em jogo, até as diferenças mais profundas se dissolvem na chama da resistência. Eles tentam nos intimidar com ameaças de escalada. Mas escalada é um jogo perigoso, e eles já estão perdendo. Cada F-16 prometido, cada sistema de defesa entregue, cada sanção imposta é um reconhecimento de que sua estratégia falhou. Eles querem negociações? Que venham. Mas não serão negociações de rendição. Serão negociações de quem sabe que se não ceder agora, amanhã não terá mais nada para oferecer. Eles falam em paz enquanto bombardeiam nossas cidades. Falam em diálogo enquanto seus drones caçam nossos civis. Mas a paz não se constrói com palavras vazias. A paz se conquista com força. E nós temos força, não apenas a força das armas, mas a força de quem sabe que está lutando por algo maior do que si mesmo. Eles acreditam que podem nos isolar. Mas o mundo já viu o que acontece quando se subestima a vontade de um povo. Cada novo parceiro que se junta a nós, cada nova voz que se levanta em nosso apoio, é uma prova de que a história não está do lado deles. Eles pensam que podem nos vencer pela exaustão? Nós já provamos que a exaustão é uma estrada de mão dupla. Eles querem uma guerra de posições? Nós daremos a eles uma guerra de movimento. Eles querem trincheiras? Nós transformaremos cada trincheira em uma armadilha. Eles querem estabilidade? Nós mostraremos que a única estabilidade que conhecemos é a da vitória. Porque no fim, não são as máquinas que decidem o destino de uma nação. São as pessoas. E as pessoas, quando têm algo pelo que lutar, nunca perdem. Nunca. Se mover, tudo que se move será destruído. E é justamente aí que reside o erro fatal. Eles acreditam que uma guerra de posições os salvará, quando, na verdade, é exatamente esse tipo de conflito que os enterrará. Porque uma guerra de trincheiras não é apenas um jogo de paciência, é uma sentença de morte para quem não tem mais nada a perder. Eles apostam no cansaço? Nós apostamos na fome deles. Eles contam com o tempo? Nós contamos com a fome de vitória que não se apaga. Porque vejam bem, quando uma nação tem seus portos bloqueados, suas rotas de abastecimento estranguladas e suas fábricas trabalhando a meio vapor, não é uma questão de se o colapso virá. É uma questão de quando. E cada dia que passa é um dia a menos para eles. Um dia a menos de munição, um dia a menos de combustível, um dia a menos de moral. Eles ainda sonham com um congelamento do conflito? Nós lhes ofereceremos um congelamento, mas não o deles. O deles é a ilusão de que podem negociar de uma posição de força. O nosso é a certeza de que, quando a primavera chegar, cada centímetro de terra reconquistada será um prego no caixão de suas ambições. Porque a história não perdoa quem confunde resistência com fraqueza. E a Rússia de Putin já está aprendendo isso da maneira mais dolorosa, não com derrotas espetaculares, mas com a lenta e implacável erosão de tudo o que julgavam inabalável. Eles querem jogar o jogo do desgaste? Nós lhes mostraremos que desgaste é uma via de mão única, e que o tráfego está todo no sentido deles. Cada tanque abandonado, cada soldado desertor, cada fábrica paralisada é um tijolo a menos no muro de sua arrogância. E quando esse muro ruir, e ele vai ruir, não será por um golpe de sorte, mas porque a matemática da guerra é implacável. Quem não tem reservas não tem futuro. Eles ainda acreditam que o tempo está a seu favor? Nós lhes provaremos que o tempo é nosso aliado mais fiel. Porque enquanto eles queimam suas últimas cartas em ofensivas sem sentido, nós estamos construindo algo que eles jamais poderão comprar, uma aliança inquebrável. Uma aliança de nações que entenderam de uma vez por todas que a liberdade não se negocia, se conquista.
e que cada dia de resistência é um dia a mais de esperança para quem sabe que a vitória não é uma possibilidade, mas uma inevitabilidade. Eles ainda pensam que podem blefar? Nós lhes mostraremos que blefes só funcionam quando o outro lado tem medo de chamar. E nós não temos medo. Nós temos um plano. Um plano que não se resume a esperar, mas a agir. Um plano que não se contenta com a defesa, mas avança. Um plano que não teme o inverno, porque sabe que a primavera trará consigo não apenas o degelo, mas a colheita de tudo que foi semeado com sangue e coragem. E quando eles finalmente perceberem que não há mais escapatória, quando as últimas ilusões se dissiparem como fumaça no vento, restará apenas uma pergunta: o que sobrará da Rússia de Putin? Não será um império. Não será uma superpotência. Será apenas o eco de um império que ousou desafiar a história e perdeu. Porque no fim não são as armas que decidem o destino de uma nação. São as pessoas. E as pessoas, quando têm algo pelo que lutar, nunca perdem. Nunca. Desmorona como um castelo de cartas sob o peso de suas próprias mentiras. Eles falam em glória, mas o que resta é apenas a vergonha de um sistema que se alimenta do desespero alheio. Vendem a ilusão de grandeza enquanto esvaziam suas próprias veias, sugando até a última gota de dignidade de um povo que já não tem mais para onde correr. Porque quando a máquina de guerra se alimenta da miséria, quando os tanques são abastecidos com o sangue dos esquecidos, o que sobra não é vitória, é apenas a conta a pagar. E essa conta, cedo ou tarde, chega com juros. Eles acreditam que podem comprar lealdade com medo, que podem forjar um exército com corpos exauridos e almas quebradas. Mas a história já provou, nenhum império se sustenta sobre alicerces de areia. Quando os primeiros raios de esperança começam a romper a escuridão, até os mais oprimidos se lembram de que têm mãos para erguer bandeiras, e punhos para derrubar tiranos. E então, o que era apenas um murmúrio nas ruas se transforma em um grito uníssono: chega! Porque mobilização não é apenas convocar corpos, é despertar consciências. E quando um povo percebe que está sendo enviado para morrer não por uma causa, mas por um capricho, as trincheiras se tornam escolas de revolta. Os soldados, antes peças descartáveis, começam a questionar: por que eu? Por que lutar por um país que os trata como lixo, que os joga na linha de frente enquanto os filhos dos poderosos se escondem em bunkers dourados? Por que morrer por um sistema que só sabe explorar, nunca proteger? E então a matemática da derrota se inverte. Cada desertor é um prego no caixão do regime. Cada soldado que se rende não é um traidor, é um sobrevivente. Cada família que chora um filho perdido não é apenas vítima, é uma semente de resistência. Porque a verdadeira força de uma nação não está em seus tanques, mas em sua capacidade de dizer não. E quando esse não ecoa de Moscou a Vladivostok, quando até os mais silenciosos se levantam, o que resta ao tirano? Nada, apenas o silêncio que precede a queda. Eles tentam vender a ideia de que a Europa está fraca, de que os Estados Unidos estão divididos, de que o mundo esqueceu. Mas esqueceram de um detalhe: a história não se repete, ela se vinga. E a vingança da história não vem com discursos pomposos. Ela vem com a fome dos que não têm mais o que perder, com a raiva dos que foram enganados uma vez demais, com a determinação dos que entenderam finalmente que a única saída é para frente. E quando as primeiras barricadas surgirem, quando os primeiros tiros forem disparados não contra o inimigo externo, mas contra os algozes internos, Putin e seus asseclas descobrirão o que sempre souberam, mas nunca quiseram admitir: nenhum trono se sustenta sobre areia movediça. E a areia, afinal, sempre engole seus donos. E quando as chamas da revolta lamberem os muros do Kremlin, quando o povo finalmente erguer a voz não mais em súplica, mas em fúria, a história se lembrará de um detalhe cruel: a queda dos tiranos nunca foi questão de si, mas de quando Putin e seus lacaios, esses burocratas de mãos sujas e consciências vazias, aprenderão na carne o que tentaram apagar dos livros: que nenhum império se mantém de pé quando seus alicerces são feitos de mentiras, medo e sangue. E o sangue, afinal, sempre clama por justiça. A Rússia não será salva por generais, nem por oligarcas arrependidos, nem por discursos vazios de um Ocidente que por décadas fechou os olhos para o monstro que ajudou a criar. Será salva por aqueles que, nas sombras das fábricas abandonadas, nas filas intermináveis dos hospitais falidos, nos porões úmidos das prisões políticas, entenderam que a liberdade não se pede, ela se toma. E quando o primeiro tanque virar as costas para o regime, quando o primeiro soldado jogar o fuzil no chão e se juntar aos seus, o mundo assistirá, atônito, ao despertar de uma nação que por muito tempo foi dada como morta. Porque a verdade é simples e os tiranos sabem disso: nenhum povo permanece acorrentado para sempre. A paciência tem limites, e a Rússia já os ultrapassou há muito.
Quando o último suspiro do sistema se esvair, restará apenas uma pergunta: quem terá coragem de estar do lado certo da história? E a resposta, como sempre, estará escrita não em palavras, mas em ação.